Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Major Anselmo, instrutor da disciplina de Direito Constitucional do curso de Habilitação de Oficiais CHO 2020/1. Senhoras e senhores, estamos produzindo estes vídeos para que os senhores possam acompanhar as nossas aulas e disponham de conteúdo para que futuramente possamos fazer a nossa avaliação. Essa medida foi tomada pelo comando da instituição em virtude da pandemia que assola o país e para que não haja quebra de continuidade nos estudos dos senhores, nós estamos elaborando vários vídeos para que possamos concluir, digamos assim, o curso dos senhores. Então, esse primeiro vídeo a gente vai chamar de Revisão 1, onde faremos um apanhado de tudo que foi dado até o presente momento. Então, senhoras e senhores, começamos lá com o conceito de direito constitucional. Nós vimos que é o ramo do direito público e não privado, que estuda os princípios indispensáveis à organização do Estado, à distribuição dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os órgãos públicos e os direitos individuais, direitos difusos e coletivos. Repetindo, direito constitucional é o ramo do direito público que estuda os princípios indispensáveis à organização do Estado, à distribuição dos poderes, os órgãos públicos e os direitos individuais, difusos e coletivos. Vimos também que a origem da Constituição, nos meados do século VIII, as constituições eram costumeiras, ou seja, eram baseadas nas tradições, nos hábitos, nos costumes do povo. Então, diversos países, a exemplo da Europa, adotavam monarquia absoluta, ou seja, onde o rei ele era detentor dos três poderes, onde ele legislava, julgava e executava. Em 1215, os nobres da Inglaterra estavam bastante satisfeitos com o seu rei, João, conhecido como João Sem Terra, porque João Sem Terra ele confiscava as terras das pessoas e dizia que ele não tinha nenhuma terra, que as terras eram em nome da coroa. Então, senhores, quem era o detentor da coroa? João, o rei João. Então, ele ficou conhecido como João Sem Terra porque ele dizia que não tinha nenhuma terra, que as terras eram em nome da coroa. Essa Magna Carta, conhecida como a Magna Carta inglesa, ela estabelecia alguns limites, para que o rei não fosse, digamos assim, o dono do poder absoluto. Foi uma carta que foi provocada pelos nobres, que eles estavam bastante satisfeitos, e em 1215 foi assinada essa Magna Carta com esses limites, para que o rei não pudesse tomar suas decisões a bel prazer. Tivemos a primeira Constituição escrita, que foi em 1787 nos Estados Unidos. Isso tudo em virtude depois da independência das 13 colônias, em 1776, as 13 colônias inglesas, ali no leste dos Estados Unidos, onde as colônias se tornaram independentes em virtude dos abusos dos impostos cobrados pela Inglaterra. Tivemos também, em 1791, após a Revolução de 1789, a primeira Constituição francesa, que foi oriundo da Revolução acontecida naquele ano de 1789. A primeira Constituição brasileira ela foi editada em 1824. Um pouco mais na frente, nós vamos destrinchar um pouco sobre todas as constituições do nosso país. Vimos também que a estrutura de uma Constituição escrita, claro, ela tem três componentes, que é o preâmbulo, a parte dogmática e as disposições transitórias.
O que diz o preâmbulo? O preâmbulo ele antecede o texto constitucional e expressa a intenção do legislador. Lá o legislador vai dizer, né, mais ou menos de forma até filosófica, teleológica, de como a Constituição deverá ser. A segunda é a parte dogmática, onde são os artigos, né, o texto propriamente dito, onde atualmente temos 250 artigos em nossa Constituição, na última Constituição de 1988, e as disposições transitórias, que ela integra a ordem jurídica antiga à nova. É um processo de integração de uma Constituição para outra. Um exemplo, na Constituição de 1988, a nossa última, tivemos uma previsão, digamos assim, de que após 5 anos da sua edição, deveríamos ter um plebiscito para escolhermos o sistema e a forma de governo. Então, para os senhores, alguns dos senhores devem lembrar que em 1993 tivemos que ir às urnas para escolher o sistema e a forma de governo que o país deveria adotar. Ou se permanecia, ou se mudaria do sistema e da forma. Vimos também alguns princípios constitucionais e eu coloquei para os senhores os mais importantes. Primeiro princípio é o princípio da supremacia das normas constitucionais. Vimos lá a pirâmide de Kelsen, né, que a gente percebeu que existem algumas normas, né, existe hierarquia entre as normas. E aqui está, sobrepondo qualquer outra norma, é a Constituição. Vimos também que as emendas constitucionais, elas também estão, digamos assim, a par e passo, estão no mesmo nível da Constituição. Vimos também o princípio da imperatividade, ou seja, que a Constituição ela é imperativa, ela é imposta, né? Vimos também o princípio da simetria constitucional, ou seja, os estados eles devem ter constituições, podem ter constituições, devem ter constituições, mas que essas constituições devem estar alinhadas com o ente federado. Você não pode estar editando, elaborando, o ente público estadual não pode estar elaborando uma norma que fira de forma incisiva a Constituição. Então, esse é um princípio também bastante importante. Vimos também que tem um outro princípio importante, que é o princípio da presunção da constitucionalidade. Bem simples, né? Uma norma ela tem que partir do princípio que ela seja constitucional e não inconstitucional, né? Vimos também, senhores, a classificação da Constituição, né? Quanto ao seu conteúdo, vimos que ela pode ser formal e material. Quanto à estabilidade, vimos que ela pode ser rígida e flexível. Quanto à forma, ela pode ser escrita e não escrita. Quanto ao modo de elaboração, ela pode ser dogmática ou histórica. Vimos também que quanto à sua origem, ela pode ser democrática e outorgada. Democrática pode ser entendida também como promulgada. Vimos também as nossas constituições. A primeira, a de 1824, ela foi outorgada, ou seja, foi imposta, né, por quem estava no comando do país à época. Em 1824, tivemos a primeira Constituição, foi outorgada, e o momento histórico que temos que perceber é que ela foi após a independência do Brasil. A segunda, de 1891, já essa foi promulgada, passou por um processo legislativo, né, foi julgada, e passou por esse processo. E o fato histórico que podemos ligar foi a proclamação da República. Após a proclamação da República, né, tivemos a Constituição de 1891.
A terceira foi a de 1934, promulgada após a Revolução de 30. Ela foi promulgada, ou seja, passou por um processo legislativo e foi promulgada em 1934. A próxima, a quarta, foi a de 1937. Essa foi outorgada, ou seja, imposta. E o momento que a gente pode, o momento histórico que a gente pode associar foi o momento do Estado Novo, né, um período que o Brasil passou, aí um período político. Tivemos a próxima, a quinta, em 1946, foi promulgada, né, e o fato histórico foi o retorno de Getúlio Vargas, né, ao poder. Em 1967 tivemos a sexta, que foi outorgada. O fato histórico podemos ligar, né, ao regime militar. E a próxima, né, e última foi a de 1988, a que está vigente até hoje. Ela foi promulgada. Senhores, observem que todas as constituições outorgadas, elas estão ligadas a fatos históricos, onde quem estava no poder tentou criar, digamos assim, uma espécie de perpetuação, de permanecer no poder. Então observe que as constituições outorgadas, ela tem um pouco de perpetuação, digamos assim, do poder daquelas pessoas que estavam à frente. Tá bom? Vimos também que a Constituição tem seus princípios, né, princípios fundamentais. Vimos o artigo 1º, que ele diz que a República Federativa, ou seja, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Vou retornar. Artigo 1º da CF. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Então, pessoal, no artigo 1º, nós temos a forma de governo, a forma de Estado e o regime de governo. A forma de governo, quando ele fala república, então somos uma república. A forma de governo poderia ser monarquia, república, né? As mais conhecidas. Então, nós somos uma república. Forma de Estado, federado. Nós vimos em nossas aulas que a forma de Estado ele pode ser unitário, federado, confederado, e o nosso Estado ele é federado. Então somos uma república federativa. E o regime de governo é o democrático. Lá embaixo, lá no final do próprio artigo, nós percebe que ele reza o seguinte: constitui-se em Estado democrático de direito. Então isso aí a gente pode traduzir, né, que é o regime de governo que a Constituição que o povo brasileiro escolheu é o regime democrático. Os fundamentos. Vimos os fundamentos da nossa Constituição. Ele se resume em soberania, cidadania, e aí cidadania não se resume só a questão de votar e ser votado, mas coisa simples, como participar de uma associação, a gente está exercendo nossa cidadania. A dignidade da pessoa humana, esse princípio, esse fundamento aí, é o fundamento, se não um dos mais importantes, na minha opinião, que a Constituição como um todo traz, né? Vimos também os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Vimos também, no seu artigo 2º, os poderes da União, que eles são independentes e harmônicos entre si.
né? Temos legislativo, executivo e judiciário, sendo que eles têm funções atípicas, né? Quando a gente fala que o executivo é para executar, digamos assim, as normas, mas ele tem, de forma atípica, por exemplo, o poder de legislar quando existe, por exemplo, um MP, né? Falando do ente federado, o presidente da República, ele edita medidas provisórias. Vimos também, né, os objetivos fundamentais da nossa Constituição. Né, constitui os objetivos da República Federativa, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Para mim, esse aí é totalmente utópico. É muito difícil a gente acabar com a pobreza, né? E também acabar com a marginalização. Acredito que a gente pode reduzir, mas acabar com a pobreza, na minha opinião, é muito utópico. Né? Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Vimos também a estrutura do Estado, onde o Estado ele é formado pela União, né, pelos Estados, pelo Distrito Federal e os municípios. Vimos que os territórios eles fazem parte, eles estão dentro da estrutura da União, do ente federado. Partimos agora para uma revisão do que vimos em relação aos remédios constitucionais. Né? Antes disso, a gente viu que é importante saber a diferença entre direito e garantia, né? Que o direito é a declaração de um interesse, de uma vantagem. Por exemplo, direito à vida, direito à liberdade, direito à saúde. E vimos que garantia é uma norma de conteúdo assecuratório, ou seja, assegura o direito declarado. Lá que está justamente descrito lá no próprio direito. Exemplo, habeas corpus, mandado de segurança. Então, esses são os remédios, né, são as garantias que podemos ter para assegurar um direito declarado. Né? Vimos primeiro o habeas corpus, onde em seu artigo 5º, inciso 68 da Constituição, e artigo 647 e o seguinte do Código Penal, Código de Processo Penal, né, que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Vou repetir. Habeas corpus conceder-se-á sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, ou seja, o direito de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder. Né? É uma ação de natureza penal. Vimos que temos dois tipos de habeas corpus, o repressivo e o preventivo. Quando é que a gente utiliza o habeas corpus repressivo? Quando o indivíduo já teve desrespeitado o seu direito de locomoção, ou seja, quando ele já está detido, quando ele já está preso. Aí sim cabe um habeas corpus repressivo. O outro habeas corpus é o preventivo, quando há apenas uma ameaça de que o seu direito de locomoção venha a ser desrespeitado. O indivíduo está na iminência, por exemplo, de ser preso. Então, quando ele está na iminência de ser detido, de ser preso, então ele pode impetrar um habeas corpus preventivo. Quem está legitimado a entrar com essa ação de habeas corpus? Qualquer do povo nacional ou estrangeiro. Gente, independente da capacidade civil, independente da capacidade política, independente da capacidade profissional, da idade, do sexo, da profissão. E observem,
até independente da sua capacidade mental. Todas as pessoas podem entrar com ação de habeas corpus em seu benefício ou em benefício alheio de terceiro. Então, eu vou repetir. A legitimação ativa ela é universal, ou seja, qualquer do povo, nacional ou estrangeiro, independente de sua capacidade civil, da sua capacidade política, da sua capacidade profissional, de idade, de sexo, profissão, estado mental, qualquer pessoa pode entrar com a ação de habeas corpus em seu benefício ou em benefício alheio. Então, como falei, a jurisprudência admite impetração de menor, doente mental, mesmo sem representação ou assistência de terceiro. Não exige advogado, muito importante, não exige advogado. Ah, Major, é apenas para pessoa física, a legitimidade é apenas para pessoa física? Não. Pessoa jurídica, quando ela age em favor de uma pessoa física a ela ligada, como por exemplo, o diretor de uma empresa entra com ação, com habeas corpus em favor de um funcionário seu, então ele está legitimado, ele tem competência para fazer esse tipo de entrar com essa ação, né? Vimos também que o habeas corpus não cabe contra punições militares disciplinares. Vou repetir, importantíssimo para a gente. Habeas corpus não cabe contra punições militares disciplinares. Onde é que a gente vê, onde é que a gente pode consubstanciar, onde é que a gente pode fundamentar isso que o senhor falou, Major? É só ir lá no artigo 142, parágrafo 2º da nossa Constituição. Então, o outro remédio constitucional é o mandado de segurança. O mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e não amparado por habeas datas. Então, vou repetir. Tem a finalidade de proteger direito líquido e certo, não amparado por HC, habeas corpus, e não amparado por HD, habeas datas. Ou seja, ele é chamado de remédio residual, de ação residual. Porque quando não couber o HC e quando não couber o HD, né, aí sim o mandado de segurança ele tem a legitimidade para ser impetrado. Então, onde é que a gente pode encontrar o mandado de segurança? No artigo 5º, incisos 69 e 70, incisos 69 e 70 da Constituição Federal e na lei específica 12.016/2009. Vou repetir a lei 12.016/2009. Então, a exemplo do habeas corpus, nós temos duas espécies de mandado de segurança. Temos o mandado de segurança preventivo, né, que o seu conceito é idêntico ao do HC, como também o repressivo. O repressivo é quando a lesão, o abuso já foi cometido. E o preventivo é quando existe a ameaça da lesão, a ameaça do direito, né? Vimos também que o mandado de segurança ele tem duas modalidades. A modalidade individual, o mandado de segurança individual, e o mandado de segurança coletivo, né? Vimos essas duas modalidades. O mandado de segurança individual, ele pode ser impetrado contra ilegalidade ou abuso de poder de pessoa física ou jurídica, autoridades públicas, órgãos públicos, ou seja, quando é que o mandado de segurança individual ele pode ser impetrado? Quando houver ameaça, né, de um direito, ou então até mesmo quando o direito já tiver sido lesionado, contra as autoridades públicas, né, pessoas jurídicas e órgãos públicos, né, claro que pessoa jurídica e pessoa física ligadas aos órgãos em geral, órgãos públicos em geral, né? O mandado de segurança coletivo,
ele pode ser impetrado por partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Então, atentar a isso, que não é qualquer partido político que pode entrar com mandado de segurança coletivo, e sim aquele que tem representação no Congresso Nacional, né? Organização sindical, entidade de classe ou associação com pelo menos um ano de sua instituição. Ah, qualquer associação pode? Não, qualquer associação pode não. Qualquer associação ou entidade de classe ou organização que tenha pelo menos um ano de sua instituição, ok? Então, vimos também, senhores, um outro remédio, o habeas data, né? O que seria? Qual é a finalidade do habeas data? O habeas data, ele tem a finalidade de assegurar o acesso a informações relativas à pessoa do impetrante, né? Vou repetir, assegurar o acesso às informações relativas à pessoa do impetrante. E com qual objetivo? Com o objetivo de retificar dados ou complementar esses dados. O habeas data, ele está previsto no artigo 5º, inciso 72 da Constituição, e também na lei específica 9.507/97. Calma, vou repetir. Artigo 5º, inciso 72 da Constituição e lei 9.507/97. Ok? A legitimidade para entrar com um remédio constitucional do habeas data. A legitimidade ativa é qualquer pessoa física ou jurídica. No entanto, devemos observar as hipóteses do artigo 7º, né, inciso 1º ao 3º da lei que eu já mencionei, 9.507. Né? Quem quiser se aprofundar, quais são as hipóteses, quais são as nuances, quais são as formas de impetração do habeas data, é só verificar lá o artigo 7º, inciso 1º ao 3º da lei 9.507/97. Então, meus amigos, nós vamos ficando por aqui, né? Espero que os senhores tenham revisado o assunto, né? Espero que os senhores tenham tirado alguma dúvida, né? E nos colocando à disposição. Eu acredito que sendo postado esse vídeo no dia de hoje, né, terça-feira, amanhã, quarta-feira, estarei à disposição dos senhores por 1h30, 1h30 à disposição dos senhores na plataforma lá do WhatsApp, né, nas redes sociais, no grupo dos senhores. Eu vou passar 1h30 tirando dúvidas, né, à disposição de quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, algum tipo de orientação, né? E a nossa dinâmica, né, a nossa didática de trabalho, de ensino vai ser essa, né? Sempre no dia posterior à postagem dos nossos vídeos, eu estarei à disposição por 1h30, né? No próprio vídeo eu vou informar os senhores o horário que estarei à disposição, né? Acredito que amanhã estarei das 9 às 10h30, das 9 às 10h30, à disposição dos senhores, para que a gente tenha, chegue a tirar algumas dúvidas, façamos algumas discussões em relação a essa primeira revisão que a gente fez aqui em relação à nossa disciplina. Então, fique com Deus, Deus os abençoe e bons estudos.